Continuando a nossa abordagem a respeito de história africana, de história pré-colonial africana, vamos tratar aqui dos reinos africanos. E, em especial, aqueles reinos africanos que forneceram, infelizmente, mão de obra escrava para trabalhar no Brasil colonial, trazidos pelos colonos portugueses que muitas das vezes se aproveitaram de uma antiga instituição africana, que era a escravidão, porém com uma outra conotação, uma conotação menos econômica e uma conotação talvez até muito mais político-cultural, a questão da escravidão presente, existente no continente africano antes do encontro com o europeu, mas depois com esse encontro o europeu, sem sombra de dúvidas, com os olhos gananciosos sobre as mais diversas riquezas, que se apresentavam lá no continente africano. E além disso, vendo nos africanos uma oportunidade singular de mão de obra escrava para o trabalho nas colônias. Por quê? Porque o trabalho do indígena, especialmente na colônia portuguesa, não no caso da colônia hispânica, mas na colônia portuguesa, o indígena vai haver uma tentativa de colocá-lo como mão de obra escrava, mas o indígena, por uma série de questões, vai acabar sendo preterido para esse tipo de trabalho. E aí, vendo a organização desses africanos lá na África, o nível de conhecimento deles, que é amplamente mais adiantado se comparado à população ameríndia das Américas, os portugueses então vão chegar à conclusão de que era possível, era viável a utilização desse negro para trabalhar como escravo na colônia. Ok? Mas isso é um assunto que pertence muito mais à questão da história colonial, da montagem do sistema colonial aqui no Brasil, da tentativa de uso da mão de obra indígena. Depois isso acaba sendo de alguma forma abandonado, até com a proteção jesuíta em cima do indígena, e aí a escolha do negro africano para ser usado como mão de obra escrava na colônia. Lembrando que havia uma escravidão singular no continente africano, com uma conotação não econômica, como vai ser a conotação da escravidão, a escravidão moderna, usada por portugueses. Ok? Mas então, para o nosso interesse aqui, que é vincular essa história africana, essa cultura africana, com a nossa história aqui brasileira, e para a formação do Brasil, como identidade cultural, como nação, é necessário que nós privilegiemos os reinos africanos que se localizavam na parte continental atlântica do continente africano, ou seja, a costa africana que está ao lado do Oceano Atlântico. Ali vão se formar reinos, e serão desses reinos da costa do Atlântico que os portugueses vão pegar essa mão de obra e vão trazer para o Brasil e vão fazer, de alguma forma, vão fazer esse caldeirão étnico, que vai dar origem ao nosso país, que é um país singular até. Pois bem, os reinos em questão que nos interessa aqui são o reino de Mali, que também recebe o nome de reino Malê, o reino Iorubá, ou reino Nagô, e o reino do Congo. Ok? São esses três reinos que nos interessam mais diretamente. Reino Mali, ou Malê, reino Iorubá, ou Nagô, e o reino do Congo, que está relacionado a uma etnia singular do continente africano, que é a cultura Bantu.
Além disso, outros reinos também se formaram na costa africana atlântica que merecem um certo destaque. Porém, eles não se incluem nessa nossa preocupação, nessa nossa metodologia de trabalhar com esses povos que vieram para o Brasil, que são o reino de Gana, que vai ser anexado ao reino Malê, e o reino de Benim. Ok? Pois bem, o reino de Mali, ou Malê, vai enviar, né, negros para a Bahia. E esses malês, esse reino de Mali, ele possui uma singularidade. É um reino muçulmano, que tem uma influência árabe muito forte, muito presente. Lembrando que os árabes, né, vão empreender uma expansão a partir da morte de Muhammad, né, do profeta, com o califado no século VII em diante, chegando até a Europa, no caso da Península Ibérica. E esses malês, por esse contato com a cultura árabe, eles vão desenvolver no seu reino uma arte muito singular, ok? Inclusive com a presença de uma universidade. Lembrando aqui, ó, esse reino malê, ele vai existir, ele vai persistir, ele vai perdurar entre o século XIII e o século XVI. E a principal cidade do reino malê é a cidade de Tombuctu, ok? Então esses malês vão ser trazidos para a Bahia. Um outro povo também trazido para a Bahia maciçamente, e aí de uma penetração muito importante da nossa formação cultural, é o reino Iorubá, ou o reino Nagô. E a maioria dos escravos da Bahia, e muito dessa cultura do baiano que está na nossa cara hoje em dia, vem do reino Iorubá. Vocês querem alguns exemplos? Por exemplo, na culinária, nos instrumentos musicais, na dança, nos costumes e até na linguagem. Prestem atenção. Esse reino Iorubá, como herança cultural para os baianos, em termos de religião, o candomblé, de instrumentos musicais, o agogô e o atabaque. Na culinária, o vatapá, o acarajé e o abará. Na questão da linguagem, o termo axé é uma expressão comum trazida pelos iorubás, pelo reino Nagô, e até a planta, que é o dendezeiro. E do dendezeiro é retirado esse óleo usado na culinária baiana, que é o azeite de dendê. Então, o candomblé, o agogô, atabaque, vatapá, acarajé, abará, dendezeiro e até a expressão axé, que hoje dá nome a um ritmo musical até muito singular do Nordeste do nosso Brasil, tem origem exatamente nesse reino Iorubá, nesse reino Nagô. No nosso próximo vídeo, vou colocar aqui uns trechos de uns vídeos tratando de cultura africana e vou falar com vocês do reino do Congo. Reino esse que se tornou até um reino cristão. Hasta la vista.